Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Sou o Gabriel Mício e hoje vamos explorar o conceito de tipos de variáveis em Solidity, com ênfase no que chamaremos de tipos valor. Solidity é uma linguagem de tipagem estática, o que significa que o tipo de cada variável deve ser especificado no momento da declaração. Por exemplo, ao criar uma variável que armazenará um valor booleano, utilizamos o tipo boolean. Quando queremos armazenar um número inteiro, utilizamos variáveis do tipo integer, e assim por diante. É importante ressaltar que, diferentemente de algumas outras linguagens, em Solidity o conceito de valores indefinidos ou nulos não existe. Todas as variáveis recém-declaradas possuem um valor padrão que depende do seu tipo. Por exemplo, variáveis do tipo boolean têm o valor padrão false, enquanto variáveis do tipo integer iniciam com o valor padrão 0. Dado que o tópico tipos de variáveis em Solidity engloba muitos tipos e diversos conceitos, optamos por dividir esses tipos em 3 classificações, conforme sugerido pela documentação oficial do Solidity. As classificações são tipos valor, tipos referência e tipos mapeamentos. No vídeo de hoje, nosso foco será nos tipos valor. Bom, a melhor maneira de aprender é colocando a mão na massa. Vamos utilizar o Remix, nosso ambiente de desenvolvimento integrado que funciona completamente online, e vamos escrever um contrato inteligente para entendermos e consolidarmos na prática os tipos valor em Solidity. Eu já estou aqui no Remix, lembrando que o link para você acessar o Remix vai estar na descrição do vídeo. E o primeiro tipo valor que vamos abordar são os booleans. Booleans são variáveis que podem ter apenas dois valores, verdadeiro ou falso, que em Solidity representamos com true ou false. Se você declarar um boolean sem atribuir um valor a ele, o valor padrão é false. Mas como podemos interagir ou alterar esse valor? Simples. Vamos criar duas funções, uma função set para atribuir um valor e uma função get para obter o valor atual. Agora, vamos compilar e fazer deploy desse contrato na rede de testes que o Remix nos disponibiliza. Vou interagir com a função getBooleano para obter o valor atual da variável. Agora vou usar a função setBooleano para atribuir o valor true. Ao chamar a função getBooleano novamente, vemos que a atribuição ocorreu com sucesso. Para facilitar, podemos omitir a função get se mudarmos a visibilidade da nossa variável para public. O compilador do Solidity automaticamente cria uma função get para nós. Se você está se perguntando sobre visibilidade de variáveis, não se preocupe. Teremos um vídeo dedicado a esse tópico explicando detalhadamente. Por enquanto, só saiba que a visibilidade padrão para variáveis é internal, mas quando definimos como public, o compilador do Solidity gera uma função get automaticamente. Vou compilar o contrato novamente usando o atalho Ctrl S. E interagindo novamente com o contrato, vemos que tudo segue funcionando. Prosseguindo, vamos agora falar sobre inteiros. Solidity nos oferece dois tipos principais de inteiros, int e uint. Int refere-se a números inteiros que podem ser tanto positivos quanto negativos. Por outro lado, o int refere-se a números inteiros sem sinal, ou seja, apenas valores igual ou maiores que zero. Um recurso interessante em Solidity é que podemos especificar o tamanho dos nossos inteiros. Você pode ter ouvido falar de uint8, uint16, uint32 e assim por diante. A ideia é que o número após o int, ou int, indica quantos bits a variável irá usar. Então, o int8 usa 8 bits, o int16 usa 16 bits, e assim por diante. O mais comum é o int256, que usa 256 bits, e quando você vê apenas o int, é simplesmente um apelido para o int256.
Mas por que nos preocuparmos com o tamanho? O tamanho da variável impacta diretamente na memória reservada para ela e, consequentemente, no tamanho máximo dos números que ela pode armazenar. Mas não vamos nos aprofundar muito nisso. Otimização precoce é a raiz de todo mal. Então, vamos focar no básico. Você pode estar se perguntando qual é o maior número que eu posso armazenar em uma variável uint ou int. Bem, a resposta está na matemática binária. Para um uint, o valor máximo é 2 elevado ao número de bits menos 1. Por exemplo, para o uint 8, o valor máximo é 2 elevado a 8 menos 1. Mas adivinhe, Solidity torna isso mais fácil para nós. Ele nos fornece funções que permitem obter o valor mínimo e máximo, respectivamente, para cada tipo. Vou criar algumas funções para termos uma demonstração prática. Eu vou aproveitar e criar também os setters para as nossas variáveis número inteiro e número inteiro não negativo. Vou compilar o contrato usando o atalho Ctrl S. E vamos fazer deploy desse contrato usando a rede de teste que o Remix nos disponibiliza. Agora, vamos interagir com as funções que acabamos de criar. Esses são os valores mínimos e máximos que conseguimos armazenar em variáveis int e uint de 256 bits. Para saber o valor mínimo e máximo utilizando um número diferente de bits, basta você acessar o código através do link da descrição do vídeo e modificá-lo conforme a sua curiosidade. Agora, vamos abordar um tipo de dado fundamental quando estamos trabalhando com contratos inteligentes, o tipo address. O tipo address é usado para armazenar endereços de contas Ethereum, que pode ser tanto de contratos inteligentes quanto de contas de usuários. Com isso, podemos realizar operações em contas, como verificar saldo, enviar ethers, etc. O tipo address pode vir também acompanhado da palavra-chave payable. O address payable é semelhante ao address padrão, mas com membros adicionais como transfer e send. O conceito principal por trás dessa distinção é que o address payable é um endereço para o qual você pode enviar ether. Em contraste, um address simples pode representar, por exemplo, um contrato inteligente que não foi projetado para aceitar ether. Sem nos aprofundarmos muito agora, apenas entenda que payable é usado quando queremos que uma função ou um endereço possa receber ether. Mas não se preocupe, exploraremos payable em profundidade em um vídeo futuro. Para consolidarmos o conceito de variáveis do tipo address, vamos criar algumas funções. Set endereço, o setter para a nossa variável endereço. Get balanço endereço, para obtermos o saldo em ether da nossa variável endereço. E get balanço endereço, passando um endereço como parâmetro. Ela faz basicamente a mesma coisa que a nossa função anterior, mas no lugar de buscar o saldo em ether da variável endereço, ela busca do endereço que fornecemos como parâmetro. Vamos compilar o contrato usando o atalho Ctrl S e fazer o deploy. Ops, esqueci de alterar a visibilidade da variável endereço para public. Sem problemas. Vamos fazer isso. Compilar o contrato novamente usando Ctrl S e fazer o deploy novamente.
nós vamos precisar de um endereço válido da rede de testes do Remix. Subindo um pouco aqui na seção Deploy e Executar transações, notem que o Remix já nos disponibiliza uma série de contas. E essas contas nada mais são do que endereços. Agora, vamos interagir com as funções que acabamos de criar. Com os endereços cobertos, vamos prosseguir para o próximo tipo. Vamos explorar algo um pouco diferente, mas extremamente útil no mundo Solidity, que são os arrays de bytes de tamanho fixo. Em sua essência, arrays de bytes de tamanho fixo são sequências de bytes com um tamanho definido. Eles são especialmente úteis quando você quer lidar com dados de tamanho fixo, como, por exemplo, os hashes ou textos que não excedem a quantidade máxima de bytes. Assim como os integers int e int, você pode especificar o tamanho do seu array de bytes. Por exemplo, bytes 1 representa uma sequência de apenas 1 byte, bytes 8 representa uma sequência de 8 bytes, e assim por diante, até chegarmos ao bytes 32, que é uma sequência de 32 bytes. E aqui está uma pequena curiosidade. Ao contrário dos integers, onde o int é um apelido para o int 256, no mundo dos bytes, bytes não é o mesmo que bytes 32. Eles são distintos e têm suas próprias características. Tanto bytes quanto strings são um tipo especial de arrays. Serão abordados em um outro momento. Sem perdermos muito tempo, vamos criar uma função setter para a variável matriz de bytes e seguir para o próximo tipo. Enums ou enumeradores são uma forma de criar tipos de dados personalizados em Solidity. Basicamente, eles permitem que você defina um tipo que possui um conjunto fixo de valores possíveis. Imagine-os como uma lista de opções e cada variável desse tipo só pode ter um valor dessa lista. Vamos a um exemplo prático para que tudo fique mais claro. Suponhamos que você queira representar o status de um pedido em um contrato. O pedido pode ser pendente, aprovado ou rejeitado. Aqui está como você pode definir isso. Podemos criar uma variável que será do tipo enum status que acabamos de definir. Podemos também criar uma variável status padrão, e o valor será o status pendente. Antes de finalizarmos o tópico enums, vamos criar um setter para a variável status. Compilar o contrato usando o atalho Ctrl S. E fazer deploy na rede do Remix. Notem que tanto a variável status quanto a variável status padrão retornam o valor 0. Isso se refere ao index das opções do nosso enum. Quando não especificamos nenhuma opção, o valor padrão será a primeira opção do nosso enum, nesse caso 0, que equivale a pendente. Agora, vamos alterar o valor da variável status para aprovado. Como a opção aprovado tem um index 1, vamos atribuir o valor 1. Com os enums bem compreendidos, é importante destacar que Solidity tem uma variedade rica de tipos, algumas dos quais são mais complexos, como contracts, user-defined e outros. Esses são conceitos avançados e, como sempre, vamos dedicar tempo no futuro para desvendá-los e entender como eles enriquecem a nossa capacidade de criar contratos inteligentes poderosos e flexíveis. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje, mergulhamos em uma variedade de tipos de variáveis em Solidity, focando nos chamados tipos valor. Como sempre, a teoria é apenas uma parte da aprendizagem. Eu fortemente encorajo você a abrir o Remix, experimentar, brincar com esses tipos e testar por si mesmo. Quanto mais você pratica, mais fluente se torna.
O link para o código desenvolvido vai estar na descrição do vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você encontrou valor nesse conteúdo, por favor, considere deixar um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E, claro, se tiver dúvidas ou comentários, deixe-os abaixo, faremos o possível para ajudar. Até o próximo vídeo.